sabia? Por isso que a gente, o Senhor faz a gente ser provado para sermos aprovados. Glória a Deus. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Aleluias. Obrigada, Senhor, por Se a gente não tivesse ao Senhor, a gente não estaria aqui.
Glória a Deus. Nós não estaremos vivos pela nossa própria carne, pelo nosso próprio pecado, iniquidade. Mas nós temos que voltar. E conosco vai ter bom futuro e vai ter amanhã. Se eu não tivesse a Ti, Senhor, a gente não estaria aqui mesmo, porque a gente não suportaria. Mas nós temos a palavra que sai do altar. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Se eu não tivesse a Ti, com certeza não suportaria. Se eu não tivesse a Ti, sem forças não aguentaria. Mas tenho a certeza do Teu amor por mim, Jesus. Se eu não tivesse a Ti, com certeza não suportaria. Se eu não tivesse a Ti, sem forças não aguentaria. Mas tenho a certeza do Teu amor por mim, Jesus. Eu tenho Teu altar, Tua palavra me faz viver. Sou marcado pelo Teu poder. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Eu tenho Teu altar, Tua palavra me faz viver. Sou marcado pelo Teu poder. Tu és fiel, Senhor. Confio em Ti, espero em Ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em Ti, espero em Ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Jesus. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Jesus. Confio em Ti, espero em Ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em Ti, espero em Ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Jesus. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, Jesus. Glória a Deus. Dá tempo? Dá mais um? Uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Amém. Mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém?
E esse é um motivo de alegria de estarmos aqui na presença do Senhor. Né? E é um motivo de nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que Ele ainda há de fazer. Aleluia. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender, pois tudo que és, pois tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, Pelas conquistas de das promessas, pelo teu grande amor por mim. glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você que está assistindo essa live, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Aí você fala assim: bispa, mas eu sou sozinho. Coloca a mão no seu coração. Profetiza que o Senhor vai te dar uma família. Se o seu filho, o seu familiar está afastado da presença do Senhor, pega a foto dele, pega seu celular, coloca a foto, coloca e profetiza. Profetiza que haverá o impossível, o improvável, aquilo que não era possível mesmo vai acontecer. Aleluia. Porque, ó, eu era uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa que não estaria na presença do Senhor. Mas o Senhor ouviu a oração da minha avó. O Senhor ouviu a oração dela. Ouviu o clamor.
ouviu as campanhas. Aleluia. Ela começou a orar, começou a profetizar. E eu creio que você não será diferente com você. A sua família será salva. Você, se você está sozinho, o Senhor vai te dar família. O Senhor vai fazer o seu bom encontro tombar com você. Né? Assim como eu vi hoje o testemunho da Bispa Virginia Ruda no YouTube. Aleluia. Ela conheceu o marido dela no shopping, carregando uma sacola. Ela pediu para ele carregar a sacola. Mas Deus preparou a pessoa. Ela não ia imaginar nunca que Deus ia levantar alguém que não era era improvável para casar com ela. Deus vai te dar uma união. Deus vai te dar um casamento. Deus vai te dar a felicidade. Porque é possível. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Ah, bispa, mas você não sabe, meu filho está aí no meio das drogas, você está usando K9. K9 é a droga mais nova que está surgindo. Só que Deus pode tirar seu filho lá da Cracolândia e colocar dentro da sua casa. Deus pode tirar seu marido das drogas e colocar de volta dentro da sua casa. Deus pode restaurar um casamento, restaurar a emoção, restaurar a união e trazer à existência o que não existe. E hoje eu quero, de uma forma também especial, orar por um amigo que está afastado da presença do Senhor, está internado, o Alexandre, um pouco cabeça dura, mas eu creio que Deus pode restaurar a vida dele. Pode curar, pode transformar, pode libertar. Porque hoje eu entreguei um manto para ele, entreguei uma profecia. Falei, meu irmão, está na hora de você se posicionar. Porque eu creio que Deus está permitindo esse homem estar lá, não tem ir no hospital. Porque Deus tem um plano na vida dele. Aleluia. Assim como tem um plano em todas as famílias. Amém? Eu dou um decreto hoje, um decreto apostólico desse lugar. Deus não me levantou nessa terra para ficar parado. Deus me levantou nessa terra para dar glória a Deus, aleluia, e profetizar. E eu creio que Deus tem um milagre. Feche os teus olhos. Se você também tem algo que você precisa liberar perdão para alguém, você está com algum pecado, algo que está te afligindo, algo que está te afastando da presença de Deus, que a única coisa que te afasta da presença de Deus é o pecado. É verdade. É a única coisa. E a pessoa fala, ah, não, mas eu estou na presença de Deus. Às vezes você quer ouvir Deus, mas Deus não quer ouvir. Então, fecha os teus olhos e apresenta aquilo que é difícil, que é impossível. Você fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso me posicionar. Eu preciso me limpar. Eu creio que o dia que eu falei isso para Deus, eu denunciei o pecado, filho. Eu denunciei o pecado, denunciei Satanás, bateu em retirada e começou a me restaurar. Começou a restaurar as minhas emoções. Começou a cuidar de mim. Começou a restaurar meu chamado. Começou a restaurar o meu ministério. Começou a restaurar a minha família. E entrou com providência também na minha vida financeira. Então, Deus, Ele restaura tudo nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar e denunciar. E pecado tem nome. Não adianta você achar que pecado tem nome, não, porque oh, meu Deus, é um pecado. Oh, que pecado, meu filho? Pecado de mentir? Pecado de roubar? Pecado de falar mal do irmão? Pecado da fofoca? Pecado da feitiçaria? Pecado da idolatria? Não sei, pecado tem nome. Eu confesso diante do Senhor. Mas confesso o pecado e apresenta a sua família. Aleluia. Soberano Deus eterno, Pai. Aleluia. Eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu te peço, meu Deus, som do meu interior. Vê se há em mim algo mal, algo que não está te agradando. Meu Deus, porque eu tenho estado consagrada na Tua presença. Aleluia. Mas se algo não está te agradando, eu te peço perdão. Sim, Senhor, se tem alguém, Senhor, que eu tenha que liberar perdão, que talvez de repente eu possa não ter esquecido, mas em nome de Jesus eu libero perdão. Eu libero perdão porque
eu sou inteligente. Eu peço perdão a Ti porque eu sou inteligente. Eu peço perdão a Ti para cuidar da minha vida, das minhas emoções. Eu oro, Senhor, por cada família que aqui está representada. Espírito Santo de Deus, guarda cada casa, guarda, Senhor, a família aqui, Senhor, do presbítero Alex e a presbítera Adriana, este casal que tem estado me ajudando, Senhor. Este casal que veio, Senhor, hoje, após escala, mas vieram me ajudar. Espírito Santo de Deus, eu sou grata pela vida dele. Eu sei que o Senhor está atendendo o chamado deles, está atendendo, Senhor, a oração, porque eles têm se posicionado, eles têm, Senhor, se consagrado, Pai, como casal, como família, e o Senhor vai cuidar tanto dos familiares dos teus filhos, como da área financeira, da área ministerial. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantá-los nessa terra. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da diaconisa Carla. Espírito Santo de Deus, que o chamado dela, Senhor, venha gritar. Que o chamado dela, Senhor, venha, Senhor, aflorar. Que o Senhor possa honrar, Senhor, cada coisa que ela fizer lá na sua igreja, no seu ministério. Que o Senhor possa, Senhor, dar um bom encontro para ela. Possa restituir, Senhor, todas as áreas mortas da vida da tua filha, da vida das suas filhas. Traga de volta, Senhor, a Thaís e a Tamires para a igreja. Senhor, os seus parceiros. Ah, Senhor, fortalece a vida da Yasmin. Cuida do coração da tua filha. Em nome de Jesus. Senhor, restaura, Senhor, abençoa, Senhor, a vida do seu namorado, porque, Senhor, nós não sabemos os teus propósitos. Abençoa a vida do Paulo, Pai, em nome de Jesus, onde ele estiver. Meu Deus, da mesma forma, Senhor, abençoa a vida do meu marido, sacerdote do meu lar, sacerdote da minha casa, que tem cuidado de mim, da tua obra. Meu Deus, honra, Senhor, o teu filho, a sua saúde, em nome de Jesus, o seu trabalho, as nossas vidas financeiras. Abençoa a vida da nossa filha, Senhor, Thalita. Cobre ela com o teu sangue. Ela é promessa tua. Eu entro agora, Senhor, na zona de cativeiro e repreendo, Senhor, todo esse demônio maldito que afronta, Senhor, a minha filha. Em nome de Jesus, abençoa a vida do seu namorado, do Vitor. Abençoa, meu Deus, a vida do Alexandre, que está lá no hospital. Meu Deus, visita o HMU. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, Senhor, para ele. Senhor, transformação, libertação. Em nome de Jesus, eu creio na promessa. Eu creio que o Senhor vai restaurar. O Senhor vai dar um tempo novo, um tempo de cura, um tempo de um bom encontro, um tempo, Senhor, de restituição. Em nome de Jesus, porque o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Meu Deus, abençoa, Senhor, este bairro. Abençoa cada vizinho. Em nome de Jesus, eu dou um decreto apostólico sobre as escolas. E eu profetizo, Senhor, para cessar os ataques. Que as mães possam descansar. Aleluia. E que os adolescentes, os jovens, Senhor, eles possam, meu Deus, não fazer mais essas coisas abomináveis. E possam ser libertos, serem restaurados. Abençoa, Senhor, cada um. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de cada filho teu que me assiste. Aonde estiver alguém que estiver enfermo, estiver, Senhor, com algum problema sentimental, familiar, financeiro, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Apóstolo Douglas. Eu não vou falar nada hoje, eu vou ficar quieto. Amém. Glória a Deus. Deus aceitar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Aleluia. Amém. Hoje é uma noite, né, abençoada na presença do Senhor. Amém. E eu quero que você esteja com a Bíblia no livro de 1 Reis 19. Né? E como foi, até nós comentamos aqui, né, e realmente o perdão, ele é a arma que Satanás não conhece. Por quê? Verdade. Porque a Bíblia, como nós estávamos comentando aqui, antes de começar esse culto, né, que o primeiro ministério que todo cristão tem é o ministério da reconciliação. Então nós temos que ter isso
pautado as nossas vidas. Porque hoje em dia, uma coisa que o diabo tem trabalhado muito, nos dias de hoje, né? É o que? É trazer divisão no meio dos cristãos. É trazer divisão, sabe, entre os filhos de Deus. Aí fica um contra o outro, um vira a cara com o outro, um fica com mágoa no coração do outro, né? Isso em todos os níveis e esferas. Mas sabe o que acontece? A vida da pessoa fica travada. Então nós temos que aprender a liberar o perdão. E o perdão, né, como nós estamos comentando, não é uma coisa que você, eu senti de liberar. Não. O perdão é uma... Jesus, ele fala assim, é para nós perdoarmos, não é para você sentir que tem que perdoar. Vai e libera perdão, porque quando você abre a sua boca e você declara no mundo espiritual que você está liberando perdão, você já está destronando demônios. Você está quebrando cadeias, está quebrando correntes. Amém. Então é necessário, né, para que você possa desfazer toda a arma forjada do inferno. Da mesma forma como se constrói situações de destruição por palavras, nós também construímos relacionamentos, construímos alianças pelas palavras. Então nós temos que declarar, porque a palavra de Deus, ela é espada, ela é viva, né? E Jesus, ele fala que ele é o verbo. Nós temos que usar a palavra dele para confrontarmos as obras do diabo, amém? Lá no livro de 1 Reis, né? E hoje eu vou ser um pouco breve também na palavra, em nome de Jesus. Diz assim, lá no 1 Reis 19, no verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a mão destra. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós consagramos a esta palavra em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Entra, ó Deus, com a tua unção de poder, que a unção desta palavra venha ministrar nossos corações esta noite. Desde nós te agradecemos. Aleluia. E te glorificamos por esse tempo, por estarmos aqui reunidos, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui a gente vê, né, uma parte depois que quando Elias, ele tinha fugido da presença do Senhor, né, porque teve um tempo que ele teve um chamado de Deus na vida dele, né, e Elias, ele foi levantado como um profeta na nação de Israel. Para quê? Para trazer os decretos de Deus para o povo de Israel, né? Trazer juízos, trazer palavras para os reis naquela época. E teve um momento ao qual que ele teve um confronto com os profetas de Baal, quando Acabe e Jezabel tinham feito todo o povo se corromper pelo pecado. Todo o povo estava indo para se corrompendo mesmo, seguindo outros deuses, sacrificando outros deuses, né? E Acabe e Jezabel fizeram toda a nação de Israel pecar. E aí Deus levantou um homem para restaurar o altar, né? Um altar que tinha simbolismos proféticos, um altar que tinha 12 pedras, um altar que representava as 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel. E ele pegou, né? E Deus falou para Elias: vai lá, restaurar o altar, e você vai desafiar os profetas de Baal, e você vai mostrar para o povo quem é o verdadeiro Deus. E aí ele cumpriu toda aquela orientação de Deus. Quando eles chegaram lá e Jezabel, ela segurou 400 lá de Azera, e os outros 450 de Baal, ela enviou para o desafio. E eles falaram assim, e aí Elias chegou para o povo e falou assim: o Deus que fizer o fogo cair do céu, esse é verdadeiramente a Deus, né? Um sinal profético, um sinal para marcar aquela nação. E aí o povo ainda estava cochilando entre dois pensamentos, porque o coração deles estava dividido, né? Por muitos anos está sendo guiado pela aquela liderança da idolatria. E eles falaram: boa essa palavra. Então eles concordaram. Então havia uma concordância
havia uma atmosfera espiritual, havia uma concordância espiritual com o povo e com a palavra profética liberada de Deus através da boca do profeta. E aí o profeta fala assim pros de Baal, né? Prepara vocês primeiro, né? Invoquem vocês, o Deus de vocês, que vocês são muitos. Então, quando chegar ao meu tempo, a minha hora, aí eu faço a minha parte. E assim eles procederam. Eles pegaram lá o animal, eles fizeram os rituais deles, invocaram o nome do Deus deles e não houve resposta. Eles fizeram todo o ritual, todo o trabalho necessário. E quando Elias, ele chegou a vez dele, ele preparou lá o altar ao qual o povo tinha deixado aquele altar quebrado. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Com muitas pessoas que deixam o altar de Deus em ruínas. Por isso que Deus não responde com fogo. E quando Elias ele restaurou aquele altar, e quando ele clamou para que esse povo saiba que tu és Deus, né? O Senhor vem responder com fogo. E veio aquela labareda do céu, ela consumiu a água, a madeira, o holocausto, as pedras, e ficou uma cratera no chão, né? Como diz a palavra, porque como se fosse um raio que caiu lá e consumiu tudo. E o povo viu aquilo e falaram: só o Senhor é Deus. Porque eles viram Deus operando milagres, um milagre poderoso. E aí ali foram dizimados aqueles profetas de Baal. E nesse meio tempo ele sofreu uma ameaça. Jezabel ameaçou ele. E ele correu do chamado dele, naquele esgotamento que ele estava. Ele correu do chamado dele. Só que um dia Deus chegou lá na caverna, ao qual ele estava escondido, fugindo do chamado dele, e falou assim: que fazes aqui, Elias? Né? E aí Elias falou assim: ah, mas só eu restei dos profetas de Baal. Aliás, só eu que restei dos profetas de Deus. E Deus ainda exortou ele e falou assim: eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar. Se você não se posicionar, eu levanto qualquer um dos meus profetas para pôr no teu lugar. Entendeu? Não é para você ficar se fazendo de vítima, não. Eu levantei você, mas você para fazer uma obra. Você tem um chamado. Você tem uma vocação de Deus na tua vida. Se você não aceitar a vocação, eu levanto outro. Não tem problema não. Deus é assim, ele levanta outro no teu lugar. E aí Elias ficou ali e Deus falou assim: volta para o caminho para onde você veio. Você vai ungir um rei de Israel, um rei da Síria e um profeta no teu lugar. E naquele tempo a coisa mais incomum do mundo, sabe o que é? Era um profeta de Deus ungir um rei ímpio. Ele ungiu o rei da Síria. Entendeu? E sabe para que ele ungiu o rei da Síria? Para que o rei da Síria ele fizesse oposição contra o rei de Israel, contra o povo de Israel, que seria uma nação opositora, né? O rei da Síria, ele foi levantado, aquele povo, para quê? Para se levantar contra o povo de Deus, para quê? Para fazer juízo, para se levantar, né? Para se levantar contra a nação, para ser o quê? Como um instrumento de juízo, de Deus contra o pecado do povo, né? Daquela época. Então Deus sempre levantou um ungido contra o povo dele, quando o povo dele estava em rebeldia. Isso é bíblico, né? Tanto é que Deus ele levantou Ciro. A Bíblia fala que Deus levantou Ciro, e Ciro a Bíblia fala que o Senhor chamava Ciro de meu ungido, né? E Ciro, ele era o que? Um rei ímpio, e que ele fazia resistência e afronta contra o povo de Deus. E onde eu quero chegar com tudo isso daqui, né? Aí depois aqui nós lemos aqui a passagem ao qual ele encontrou com o sucessor dele, que era Eliseu. E o sucessor dele estava lá trabalhando, assim como o apóstolo Paulo. E nós vemos que Paulo, quando ele foi levantado também como profeta de Deus, foi levantado como apóstolo de Jesus Cristo, ele sempre trabalhou, né? Ele era um fabricante de tendas, né? Às vezes nós temos assim uma visão distorcida do que vem a ser um apóstolo, né? Os apóstolos naquele tempo, eles eram o quê? Cobradores de impostos, pescadores, fabricantes de tendas. Não eram pessoas que andavam de BMW, milionário, de avião a jato. Isso aí é uma consequência econômica e financeira de cada pessoa individual. Isso independe da constituição e unção de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele trabalhava, depois que ele foi levantado como apóstolo,
né? Ele continuava trabalhando. E ele falava assim que ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Então ele exercia, ele tinha o trabalho dele para quê? Para ele poder levantar o recurso para suas viagens missionárias, né? E aqui depois que Eliseu ele foi alcançado por Elias, né? Porque Deus o enviou até lá. Por que ele foi diretamente até Eliseu? Porque cada um de nós tem um propósito aqui na terra. Ninguém nasceu de paraquedas, ninguém caiu de paraquedas. Deus sempre tem um propósito para cada um. Basta você entender qual é o chamado para a tua vida, qual é a vocação para a tua vida. E aqui no subtítulo fala assim, a vocação de Eliseu. Eliseu, qual que era a vocação dele naquela época? Ser um profeta, ser um sucessor. E o evangelho ao qual nós pregamos, a Bíblia fala que o nosso evangelho, ele é fundamentado nos profetas e nos apóstolos, né? E lá em Hebreus, no capítulo 3, a palavra fala que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote e apóstolo. Então a unção apostólica, ela é o quê? Ela é de Jesus Cristo. Por isso que lá em Coríntios fala que primeiramente, ele deu primeiramente o apóstolo, em segundo lugar profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque é necessário que tenha um para enviado. É necessário que envie um. Para quê? Para que profetize o caminho, para que evangelize, para que pastoreie e para que ensine, para que a igreja seja fundamentada. E essa é a estrutura da igreja nos dias de hoje, né? Então, o Senhor, quando o Senhor foi levantar o profeta Jeremias, ele falou assim para ele assim, ó. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, falando assim, mas não é para mim, eu não sou digno, né? Só que aí o Senhor chegou assim para Jeremias. É a palavra de Jeremias, filho de Ilquias. Lá Jeremias capítulo 1, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim. E aí no verso 4, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, você tem um chamado, antes de você vir da eternidade, porque nós seguimos os passos de Cristo. Cristo estava na eternidade, você também estava. Antes de você vir na eternidade, você está no ventre da tua mãe, Deus ele já te consagrou profeta, ele já te deu um chamado. E aí o ser humano, né? Então disse, eu, Senhor, Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ele já se menosprezou, né? Eu não posso, eu não consigo. Só que quando Deus ele te dá um chamado, quando Deus ele te dá uma vocação, né? Ele não está dando porque você é capaz. Ele está dando porque ele está te levantando. Ele está te capacitando. Ele está dando essa vocação para você. Porque é Ele que vai usar você. Porque o dom vem dele. Entendeu? As ferramentas vêm do Senhor. Nós por nós mesmos não fazemos nada, absolutamente nada. O ser humano é pó, que do pó voltará. Só que tudo dom perfeito vem do Senhor, né? E ele continua lá, não passo de uma criança porque a todos... Aí o Senhor falou assim, para ele, aí o Senhor repreendeu, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tudo quanto eu te mandar falar, falarás, porque Deus que vai pôr a palavra na tua boca. E a palavra que sai da tua boca não é sua, é de Deus. E a palavra que transforma a vida das pessoas não é sua, é a palavra de Deus, né? E aí, segunda palavra aqui, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe na boca. E o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Então, nós temos que, nós aprendemos o que com essa palavra. Elias, ele se dispôs. Eliseu se dispôs. Jeremias se dispôs, né? E Elias estava com aquela resistência, e Deus o exortou, falando assim, se você não se posicionar, sabe o que vai acontecer?
Sabe o que vai acontecer com você? Eu levanto outro. Né? O mundo tem mais de 8 milhões, né? Bilhões de pessoas na Terra. Então, para Deus escolher qualquer um para pôr no teu lugar, para ele não tem dificuldade. É só você dizer não para ele que ele coloca tudo no teu lugar. Por quê? A unção de Deus, né? Lá em Romanos, no capítulo 11, lá no verso 19, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis ou irretratáveis. Então, quando Deus te dá uma vocação, te dá um dom, ela é irrevogável, porque Ele deu para você. Cabe você, né? A responsabilidade é sua, né? O dever é seu, né? De você desenvolver aquele dom, de você desenvolver aquela vocação, né? Aí você fala assim: apóstolo, e aquela pessoa que está desviada, que desviou, né? Ela perdeu o dom? Não, porque a Bíblia fala que ela em algumas versões fala irretratável, né? O que é uma coisa irretratável? É uma coisa que não se pode revogar, é uma coisa que você não pode voltar atrás. E aqui nessa versão minha está aquela irrevogável ou irretratável, que é a mesma coisa. Quando Deus ele te dá, Ele não tira de volta, não. Ela fica o quê? Quando a pessoa está afastada, aquilo ali fica congelado, né? Como se fosse congelado. Ela fica paralisada, mas está na vida da pessoa. Entendeu? Está na vida da pessoa, e quando ela se retrata com Deus, ela se concentra com Deus, aquela unção ela vem se manifestar na vida dele. Entendeu? Porque Deus deu para ele o talento, o dom. Você pode ver que na pessoa, a pessoa que é músico, a pessoa que canta, que toca um instrumento, quando ela tem esse talento, né, ela desenvolve aquele talento, ninguém tira aquele talento dela. Por mais que o que ela faça na vida dela, é a mesma coisa. O dom celestial, quando Deus ele entrega para você, é justamente para quê? Para que você possa desenvolver sobre a tua vida, né? E ao longo dos anos, o que foi que Jesus ele foi fazendo? Ele foi transformando as nossas vidas. E ele tem essa transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor ele vai derramar deste poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Então, quando ele coloca essa porção na tua vida, para que é? Para que você possa desenvolver. E Deus ele fala que nós temos que pegar os nossos talentos e desenvolver os talentos ao qual Ele nos deu, em nome de Jesus. Não porque o texto você está meio perdendo. Glória a Deus. Então, nos dias de hoje, nós temos visto que um esfriamento geral, no contexto geral da igreja. As pessoas elas têm abandonado o chamado de Deus. Elas não têm dado o devido valor para aquilo que Deus tem colocado na mão delas. Então, quando Deus ele entregar para você alguma ferramenta, um dom, um talento, desenvolva ele, sabe? Mas nunca pense: eu não tenho condições, é muita responsabilidade, eu não estou preparado. O próprio profeta Jeremias quis chegar para Deus e falar: eu não posso falar, eu não tenho condições, eu sou muito infantil para falar, né? Só que Deus repreendeu e falou assim: não é você que vai falar, eu que vou falar com a boca. Então, você tem que apenas se posicionar. Não fique achando que eu não tenho. Você não tem condições. Nenhum de nós temos condições, né? Quem dá a condição, quem prepara você é Deus. Então o que você tem que fazer é só você tomar posição e ver o livramento do Senhor. Tem gente que não faz nada na obra de Deus achando: eu não posso, eu não consigo, porque o fulano é melhor que eu. Não existe ninguém melhor que ninguém. O que existe é a pessoa que se dispõe e a pessoa que não se dispõe. Amém? Então o que acontece? Se Deus um dia falou para você que Ele vai te dar um ministério, uma opção, eu estou falando com gente aí que me assiste, quantas pessoas, né, até já se espelharam na gente. Porque um dia Deus deu um chamado para a gente, hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho. E quantas pessoas pelo mundo afora, aí o Senhor tem levantado. Por quê? Porque a pessoa ela tem que atender o chamado, né? Ela tem que atender o chamado de Deus. E quando chega a hora do chamado, Deus ele capacita em todas as áreas, todas as coisas. E aí o Espírito Santo ele vai o quê? Ele vai
capacitar a tua vida, Ele vai te levantar para a boa obra ao qual Ele tem para realizar em nome de Jesus Cristo, a obra ao qual Ele tem para fazer nossas vidas. Eu estou procurando aqui que ele fala sobre... achei. Estava procurando. É que eu marquei aqui, marquei o texto. É assim, gente, é um livro assim mesmo, né? Então, quando outro dia eu tava só um parênteses, né? Eu estava vendo um comentário de um irmão que estava criticando o outro, né? Um falando de um determinado ministério e outro dizendo, mas apóstolo não existe, então Jesus Cristo não existe. Porque se a palavra fala que Ele é o nosso apóstolo, e se apóstolo não existe, Jesus também não existe para a tua vida. Então, nós temos que entender que a vocação é essa, né? E Deus ele tem dado chaves no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo fala assim que a credencial dele, o que marcou a vida dele, fala assim, pois as credenciais do apostolado me foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão, nessa parte pulando, né? E poderes miraculosos. Então, o que credencia, né? O que credencia o chamado apostólico na vida de uma pessoa ela o que? Manifestar as credenciais, manifestar, né, poderes miraculosos, como está aqui em Coríntios 12:12. Então, a credencial do apostolado é essa: a pessoa que manifesta os sinais, os prodígios, os poderes miraculosos. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele fala como que é a estrutura, né, de uma igreja, que toda igreja tem que ter essa estrutura, deveria pelo menos ter, né? Fica aqui, ele fala assim: o Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa, e a graça nos foi concedida, lá no verso 7, no capítulo 4 de Efésios, a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo a porção do dom de Cristo. Lembra que eu falei aqui que o dom é irrevogável? Cada um de nós temos pelo menos um dom. Então cabe a você não enterrar esse dom, mas você desenvolvê-lo, né? Porque isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus, ele foi lá no cativeiro, ele amarrou o diabo, arrancou a chave da mão dele e ele deu dons para os homens, né? Dons espirituais, dons ministeriais, né? As pessoas falam assim: o cara tem título de pastor. Não, pastor não é título, pastor é dom ministerial. Amém? As pessoas confundem muito, falam: o cara tem um título. Não, o cara não tem título. Se ele tiver título, então ele tem que ir para uma empresa trabalhar. E quem tem cargo é quem trabalha em empresa, né? Ministerialmente você tem um dom de Deus, se você tiver chamado. E ele continua dizendo assim, ora, aquele que subiu, senão também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu. Aí ele começa com os dons ministeriais, né? Primeiramente apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Para que tudo isso? Aí ele explica o porquê. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para aperfeiçoar o povo de Deus, para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para que o povo de Deus tenha um desempenho perfeito, né? Que é uma engrenagem, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para o corpo de Cristo ser edificado, é necessário que haja essa estrutura que o apóstolo Paulo aqui ele fala, né? Até que todos, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade e à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, para que nós possamos ser maduros na fé, para que nós possamos ter conhecimento espiritual, tem que haver essa estrutura, né? E ele continua: para que não andemos mais, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrinas, né? Pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo,
naquele que é o cabeça, que é Cristo. E que de todo o corpo, bem ajustado, olha só, essa estrutura, o corpo fica bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O que são as juntas? São os 5 ministérios. Seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a estrutura de uma igreja, ela tem que ser essa aqui. Essa é o esqueleto, a estrutura de uma igreja, que todas deveriam ser assim. Para quê? Para que haja um crescimento. É lógico que todas não são, infelizmente, né? Mas o apóstolo Paulo, ele dá aqui o organograma, né? Ele dá a estrutura de como que deve ser, né? Porque a unção, a unção foi dada dos céus, né? Tanto é que quando Jesus ele chegou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele entregou a autoridade dos céus na mão do apóstolo. Para quê? Para que ele possa movimentar o mundo espiritual, para que ele possa mover as regiões celestiais. Para quê? Para que haja liberação, para que haja poder de Deus. Então, é necessário ter. E nos dias de hoje, o que acontece? O Espírito Santo tem levantado pessoas, né? Tanto é que teve lá os 12, né? E depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo começou levantando. Levantou Paulo, levantou Barnabé, levantou muitos outros, levantou muitos, e havia lá o colégio apostólico que Paulo tinha. Ele tinha lá também muitas mulheres também que trabalhavam, como Júnia, que a Bíblia fala que era uma das apóstolas que tinha no conselho apostólico também. Então, e muita gente critica: mas não tem pastora, mas não sei o quê. Os religiosos falam que não tem, mas só que a Bíblia fala que o Espírito é derramado sobre toda a carne, né? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o ministério é independente de sexo, né? É lógico que Deus, o homem, ele é o cabeça da mulher, só que Cristo, ele é o cabeça da igreja. A Bíblia fala que o Senhor não faz distinção entre grego e troiano, não faz distinção entre macho e fêmea, mas o Senhor, ele faz o quê? Ele derrama da unção e ele levanta aqueles a quem tem a disposição para estar trabalhando na obra, né? Então, hoje, né, como o título foi, até que a bispa colocou de consagração apostólica, né, nós vamos aqui estar ungindo ela, abençoando a vida dela hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso que eu dei essa introdução da palavra. Amém? Pega lá o celular, o seu pro... Não, é o seu celular pro Alex, por gentileza. Esse favor pro Alex. Só o seu. Glória a Deus. Amém? E é uma coisa que Deus já tinha ministrado já para nós mesmos, né? E como uma só carne, como uma direção de Deus também, né? Nós hoje vamos estar aqui liberando essa consagração sobre a vida da Cíntia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já põe na posição de foto aí no celular, bem aqui, meu glória. Em nome de Jesus. Vocês têm que interceder. Pode ser, ajoelha aqui, ó. Pode pega aqui seu celular. Tá. Deixa eu pôr aqui também. Põe na foto aqui. Celular complicado também. Glória a Deus. Aleluia. Ajoelha aqui, por favor. Aleluia. Isso. Ai, meu Deus amado. Ajoelha. Em nome de Jesus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Amém? Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, e debaixo desta palavra, né, eu apresento aqui a vida da Bispa Cíntia, em nome de Jesus Cristo, e segundo a direção de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu vou derramar o óleo sobre a vida dela, consagrando ela como apóstola, apostolesa de Jesus Cristo, em nome de Jesus, liberando esta unção sobre a vida dela, ao
ao qual ela tem exercido, como eu li aqui, que as credenciais do apostolado são sinais, prodígios e poderes miraculosos. E ela tem vivido isso na vida dela. Ela apresenta na vida dela essas credenciais ao qual ela tem apresentado no seu ministério ao longo de mais de 30 anos de ministério. Ela tem exercido o seu apostolado, tem exercido as suas credenciais. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu coloco agora este óleo da unção, Pai, sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e eu como apóstolo de Jesus Cristo, Pai, eu consagro a vida dela, Senhor, da Cíntia, Pai, como apóstola de Jesus Cristo, Senhor, e derrama este óleo sobre a vida dela, consagrando, separando a vida dela, Senhor, para o ministério, Senhor, para que ela seja usada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha usar a tua serva, Pai, que quando ela abrir a boca dela, o Senhor vai encher a boca dela, como o Senhor a separou desde o ventre, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor a separou como profeta das nações, e eu consagro a tua serva, Pai, como apóstola de Cristo, em nome de Jesus Cristo, assim como declara ela consagrada diante da igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, glorificamos, Pai. Urabassuri cantarabassuri cantarabalás. Nós te adoramos, Pai, e te glorificamos, Senhor. Urabassuri cantarabassou. A ti nós te damos toda a glória, Senhor. Toda a honra, toda a majestade, Senhor. Nós te glorificamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito venha nos encher, Pai. Urabassuri cantarabalás. Urabassuri cantarabassou. A ti nós te damos toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, beleza? Ninguém dá as coisas no corpo. Aí. Tem que sempre ter um apoio, né? Fica aqui agora. A Meio. foto, por favor. Agora, eu vou entregar para ela. Aleluia, Senhor. Olha. Amém. Aqui eu vou entregar para ela o certificado, né? O certificado de origem eclesiástica. E aqui o certificado reconhecemos que Cíntia Bernadette Ferraz Matavelli, brasileira, Aleluia. nascida em 5/3/72, do RG CPF tal, residente a domicílio na Rua dos Caleiros 53, foi ungida ao cargo eclesiástico de apóstola nesta data, né? Em concentração realizada nessa ilustre comunidade evangélica. Aqui eu vou dar para ela aqui o certificado e a sua carteirinha. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ela tá aqui já. Aleluia. Tirar foto. Aqui. Glória a Deus. Amém. Louva a Deus. Oh, aleluia. Eu quero falar algo da parte de Deus. O Senhor nos prova para nos aprovar. Né? Eu tive alguns dias aí de grandes guerras, grandes lutas, mas estou em consagração já faz um tempo, né? E eu precisei passar por um tratamento de Deus especial, porque Deus já falou para mim que eu ia ser apóstola, que eu teria me levantado pouco, já faz algum tempo, desde quando eu fui ungida bispa. Já começaram algumas pessoas a reconhecer no mundo espiritual, né, que isso é algo que acontece, cai na graça do povo, né, ao reconhecimento. E lá no monte, um servo de Deus, né, derramou uma unção sobre a minha vida, e naquele dia eu sabia que não tinha mais como voltar para trás. Tive medo, não queria. Aliás, nenhuma das missões que eu recebi eu queria. Mas Deus, Ele escolhe, né?
O maior momento que o Senhor me escolheu foi quando eu ressuscitei. Foi quando eu fiquei morta por 4 minutos dentro do SAMU. Quando eu entrei no hospital de campanha, fui ressuscitada, claro, né? Quando eu cheguei no hospital de campanha, eu falei, eu não entro em guerra para perder. Glória a Deus. Eu entro em guerra para ganhar. Cheguei lá dando um decreto apostólico do meu espírito e eu falei, Senhor, a sombra do apóstolo Pedro curava. Então a minha sombra vai curar. Glória a Deus. Porque eu tenho as credenciais do apostolado. Aleluia. E naquele momento eu tive certeza do meu chamado. Glória a Deus. Que surgi dele, né? Como muitos fazem, né? Que surgi, mas não teve como. Porque a unção foi derramada de uma forma especial. Iam acontecer algumas coisas nos próximos dias, mas Deus falou para o apóstolo Douglas. Usou a vida da apóstola Ivone, né? Dizendo que ele mesmo poderia me ungir. E ele não falou para mim, não fale nada para ninguém. E eu fiquei quieta. E essa foi a pior parte, a maior prova. Ficar com a boca fechada. Não contar para ninguém. Não contar para as pessoas ao meu redor. E o Espírito Santo de Deus me deu algumas provas nos últimos dias. Eu fazendo uma consagração de algo, o Senhor me leva numa churrascaria. Eu sei comer carne, o Senhor me leva na churrascaria. Falei, vamos ver se você está aprovada mesmo. Fui lá. Depois, permitiu que eu estivesse no evento, no Mais Que Vê, na Igreja Renascer, aonde eu estive durante muitos anos. Eu tenho a honra de poder falar daquele público. O ministério qual eu amo. Eu estive lá, mas eu estive eu e Deus. Embora eu estivesse com 10 mil mulheres, estava eu e Deus no meu particular. No primeiro dia estava com uma amiga, a pastora. No segundo dia o Senhor falou, não, hoje eu quero você quietinha aqui. É você comigo. Você não vai ficar com a amiga do lado para ficar conversando, para ficar batendo papo. Você vai ficar você e eu. E o Senhor me restaurou, trouxe palavras maravilhosas. Aprendi muito com as ministrações dos queridos apóstolos Estevão, da querida apóstola Valnice Milhones. Aprendi muito com a Bispa Sônia Hernandes, a Bispa Fernanda Hernandes, a Bispa Virgínia Ruda e a pastora Raquel Lima. Eu aprendi nesses 2 dias, onde o Senhor pegou e me falou, você vai lá e vai ser curada. Porque nós, mulheres, temos que ser curadas para curar. E eu posso dizer para vocês, foram os 2 melhores dias da minha vida. E eu falei para o apóstolo Douglas, agora eu sei que eu estou pronta. E eu estou pronta para destronar fortalezas, anular sofismas, ir para as portas dos hospitais novamente, ir para as portas das escolas, dar um decreto apostólico que enquanto estava tendo essa ministração, o Senhor já falou para mim, você vai voltar às práticas das primeiras obras, volta para os hospitais, volta para as escolas. Eu vou para as portas das escolas, pregar, evangelizar e orar, porque todo ataque satânico não tem poder sobre as nossas crianças. Em nome de Jesus, é para isso que o Senhor me levantou nesta terra. Para primeiramente agradecer e exaltar a Ele. E estar aqui junto com meu marido nessa obra. Porque aqui na Missão Apostólica Church nós temos muito trabalho. E se você deseja fazer parte desse ministério, venha caminhar conosco, porque Deus também tem uma promessa para a sua vida. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. E antes de encerrar, eu só gostaria de ministrar para vocês, você que deseja estar ofertando, entregando. Em nome de Jesus, você que deseja entregar a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Amém? Nossa chave Pix é missãoapchurch@gmail.com. Entregue o seu dízimo, a sua oferta nesta obra em nome de Jesus. Né? Uma vez, eu lembro uma ministração que a Bispa Fernanda, a filha do apóstolo Estevão, ela falou que quem libera
quem libera o poder apostólico é quem tem a paternidade, né? E nós temos uma paternidade apostólica. Nós temos um DNA apostólico. Nós nascemos, né, numa igreja com uma visão, com essa visão, com esse DNA. Então o Senhor tem nos dado um chamado ao longo dos anos, né? O nosso CNPJ é novo, mas o nosso ministério ele já é de mais de 30 anos. Então nós temos uma caminhada, temos um chamado, temos marcas, temos credenciais apostólicas, ao qual o Senhor tem, ao longo dos anos, marcado nossas vidas. Então, isso aqui é uma obra séria, uma obra onde se prega a palavra de Deus. Então, eu faço esse convite para você que deseja nos visitar também. Estamos aqui na Rua Augusto Calheiro, 53, Guarulhos. Né? Os cultos todos aos domingos, às 8h30, sábado à tarde, às 16 horas, e toda quinta-feira, às 19h30. Então, esteja com a gente aqui pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, ao qual nós estamos aqui para evangelizar e levar a palavra de Deus aos corações das pessoas, porque quem cura, liberta e transforma a vida do homem é Jesus, é o verbo, é a palavra. Nós somos o canal, o instrumento, somos mordomos da sua obra, e nós aqui, nós nos posicionamos e dizemos sim para a obra de Deus, como os profetas, né, se posicionaram e Deus usou eles, né, e cada um no seu tempo. Deus vai usar cada um segundo a sua disposição, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Está encerrando esse culto na presença do Senhor, dar a bênção apostólica, né? Aqui, ó, apóstolo Cíntia, dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Ergue suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre Aleluia. A sua vida a rica paz, as ricas consolações. Glórias a que ti. você nessa semana possa viver o sobrenatural, que você possa avançar Aleluia. em tudo aquilo que são os seus projetos e os projetos do Senhor para a sua vida. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.